Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Sentemos um instante, meus caros irmãos e irmãs em Cristo, nós aqui presentes, uma vez mais acolhendo você que reza pelo Facebook, pelo YouTube, acompanhando e rezando juntos esta solenidade, acolhendo no nosso coração, na nossa vida, na nossa dinâmica de vida cristã, acolhendo uma vez mais a ação do Espírito Santo. Solenidade de Pentecostes. Temos memória, temos festa e hoje uma solenidade. É de grande importância para a nossa vida de fé, para a vida cristã, celebrarmos uma celebração desta grandeza, desta natureza. E é muito mais do que nós lembrarmos hoje o Espírito Santo, muito mais do que um derramamento do Espírito Santo sobre nós, mas é um reavivamento. É as comportas da graça e da bênção que continuam chegando sobre até nós, sobre a nossa vida de igreja e sobre o mundo inteiro. As bênçãos que continuam chegando pela ação do Espírito Santo. Por isso que quando nós nos reunimos aqui, é muito mais do que fazer uma memória daquilo que aconteceu há tanto tempo atrás, historicamente longe, mas presente pela força do mesmo Espírito. Por isso que nós, chamados, convidados para celebrar esta liturgia, esta solenidade, é importante que lembremos que é Pentecostes. É sim o derramamento do Espírito Santo, é sim esse reavivamento de toda a força, de toda a bênção de Deus que continua nos chegando. Lembremos, Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. E o Senhor foi nos catequizando, foi passo a passo nos orientando para caminharmos na unidade, sempre na unidade. Na unidade, nele temos uma missão, e Jesus mostrou isso. Ele sempre disse, eu estou no Pai, o Pai está em mim, e eu quero que vocês também estejam nessa unidade. Esta unidade gera uma missão. Quem experimenta a grandeza dessa pertença, não consegue ficar de braços cruzados. Tem uma desenvoltura a manifestar e a expressar. É isso que Jesus expressou. E quando hoje, celebrando solenidade de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, é importante que lembremos, não é uma festa tipicamente cristã, foi acolhida pela vida cristã, mas os judeus já celebravam, os pagãos já celebravam. Era a festa das colheitas, onde se apresentava no templo as primícias, os primeiros frutos da terra. Por isso que a leitura dizia, povos de diferentes nações vinham para oferecer a Deus os dons, os frutos recebidos. Por isso a diversidade de povos. A solenidade Pentecostes também lembra o evento que aconteceu no Sinai. Moisés sobe à montanha para receber as tábuas da lei, os mandamentos, os chamados 10 mandamentos, ou o catálogo, o decálogo, como queiram, mas a festa da lei, festa dos frutos, e nós, o fruto por excelência de Deus, hoje nos reunimos para acolher, celebrar como acolhida. Esse é o Pentecostes. Jesus, a Páscoa inteira, a vida inteira, foi plantando, foi semeando a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus na nossa vida, para que, quando chegasse o Espírito Santo, já estivesse o terreno preparado e os frutos pudessem acontecer. E olha que frutos bonitos que são os dons. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, piedade, ciência e temor de Deus. Que frutos belos. A partir desses aqui, muitos outros vêm, aquilo que nós chamamos de carismas. São dons postos ao serviço da comunidade, ao serviço, é dado a mim, mas para que frutifique no outro,
frutifique no ambiente no qual eu pertenço. Esses são os dons, a seara, os frutos. E por que 7? Todos os dons, todos os auxílios que Deus pode nos dar, aqui representados, para que, a partir deles, muitos outros possam ser acrescidos na nossa vida. Vejam, grandeza de celebrarmos Pentecostes. Esses elementos, esses dons, são para que gerem a unidade sempre. É interessante porque a palavra de Deus, nos Atos dos Apóstolos, nos fala a diversidade antes era divisão, era motivo de contendas, discórdias e tudo mais. E aqui nós lembramos, essa passagem nos faz lembrar aquilo que aconteceu lá em Êxodo 11. Houve um desejo de querer chegar a Deus, muito próprio nosso, querer saber quem é esse Deus, o que é a divindade. Somos religiosos por natureza, então tinha um desejo de chegar até Deus, mas um desejo não pode ser um desejo egoísta, não pode passar pela prepotência, não pode passar pelo princípio e desejo de grandeza. Lembram a Torre de Babel, narrada no livro do Êxodo, capítulo 11? Expressa aqui a divisão, quiseram chegar a Deus, cada um por si, dane-se a unidade, o que importa é que a gente chegue. E aí, cada um de um jeito, a divisão se instaurou. E aí, nenhuma língua foi capaz de os unir e de os integrar novamente. Aqui, nós vemos a unidade acontecendo. A partir de quem? Dom do Espírito Santo. Quando Deus se faz presente por meio dos seus dons e da sua presença grandiosa, nada é capaz de nos dividir. Desde que haja, de fato, um desejo sincero, bonito, de querermos nos aproximar dele. A linguagem que nos une é a linguagem do amor. Essa é a lei verdadeira. Esse é o fruto verdadeiro que Deus espera de nós. Por isso nós hoje, muito mais do que fazermos uma memória do que aconteceu, é como eu disse, fazer uma memória acolhedora. Eu vou acolher os frutos. Eles estavam no cenáculo, no lugar onde se partilhava, se rezava, se partilhava da vida. Estavam fechados, com medo. O que vai ser agora? E aí o Espírito se manifesta, Deus se manifesta. Nos mesmos sinais, o que aconteceu no Sinai, quando recebem a lei? Trovões, nuvens, manifestações. Agora também, acenando que Deus se faz presente. Mas agora, isso não acontece lá, precisa acontecer em mim, precisa acontecer em nós aqui. Para que, mais do que uma experiência isolada do Espírito Santo, tenhamos a vida inteira fecundada pela sua presença. Lembremos, o Espírito Santo é uma pessoa com a qual eu me relaciono e a qual eu suplico por meio da minha oração. Por isso precisamos rezar sempre. Por que pedir a ação do Espírito Santo sempre? Se eu já o recebo no batismo, se eu já o recebo a cada sacramento, é o Espírito Santo sendo dado, sendo recebido, mas ele precisa ter sempre acolhida também. Por que pedir então? Lembremos, o Espírito Santo, ele é dinâmico, sopra onde quer, em quem quer, do modo como quer. Por isso eu preciso suplicar sempre, porque às vezes a minha disposição nem é que seja tão verdadeira assim. Por isso eu preciso pedir. Cada momento, vinde Espírito Santo, diante da dificuldade, vinde Espírito Santo, ilumina-me e ajuda-me a decidir. Clamar sempre, porque se não for ele a decidir, vai ser sempre eu, do meu jeito, do jeito que eu acho que deve ser. E nós, como membros de família, membro da comunidade, membro de uma sociedade, se quisermos ter os frutos de Deus, precisamos invocar a ação dele. Precisamos. Um tempo de pandemia, mais do que nunca, os frutos precisam acontecer. Quanta sabedoria, quanta ciência, quanta fortaleza para não desistirmos de Deus agindo. Precisamos. Temor de Deus, muito mais do que medo, um cuidado. Tá? Temor, não confundamos, não é medo, mas é um cuidado para não ofender a Deus. Isso precisa acontecer para que muitos gestos de caridade, de amor cresçam em nós,
Precisamos desses dons. Então, meus caros irmãos e irmãs, o Senhor foi para o céu, como a liturgia do domingo passado nos apresentava. É nossa meta, é nosso caminho também lá. Mas enquanto lá não chegarmos, caminhamos regados por essa presença, os dons em nossa vida. Lembremos, quando experimentamos essa unidade, e quem não quer estar na unidade que Deus proporciona? Então, se assim desejamos, é preciso que assumamos também a missão como batizados, assumamos esse compromisso de amor. E o salmista nos ajudava, começando esse momento reflexivo, o Senhor adentrou em nosso meio para tudo ser criado. Por meio dele, a unidade acontece. Vários profetas acenaram, a reconstrução, a regeneração de modo perfeito vai acontecer quando? Quando o Espírito habitar no coração. Coisas velhas ficarão para trás. A novidade que ele me proporciona, eu vou acolher. Mas só pela ação do Espírito Santo. Por isso que o autor sagrado, no Evangelho, dizia, primeiro dia da semana. Ou seja, nos lembra a semana da criação? Agora, de modo perfeito, uma vez por todas, nessa semana estamos inseridos. Agora, eu quero receber os dons? Eu quero continuar frutificando? Lembremos, quero estar na unidade, mas a unidade implica também uma missão a ser vivida, a ser celebrada. E que não seja do meu jeito, mas que seja pela inspiração que vem de Deus. Porque quando assim é, o Espírito, os frutos permanecem. E os frutos são sempre de unidade, são sempre de vida nova. Então, celebrando essa grandeza, os sinais que Deus nos deu, que a igreja nos proporciona, caminhamos na unidade e bem orientados pela sua palavra e a sua presença. E rezemos sempre, diante das alegrias e dificuldades, rezemos pedindo a ação do Espírito Santo. É Ele que dinamiza a nossa vida. É Ele que faz com que a palavra ouvida seja a palavra de Deus. Porque senão seriam letras, seriam palavras, seria um livro. Mas porque Ele age, então é vida nova. Então é Deus me falando, é Deus me convocando. A autoridade se torna serviço pela ação do Espírito Santo. A comunidade é cheia de vida, porque o Espírito Santo age. Então queiramos fazer parte, hoje e sempre, porque o Senhor nos quer assim orientados. Assim, acolhendo essa palavra, vamos agora ficar em pé.